Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, como vão vocês? Eu sou Fausto Oliveira e mais uma vez venho aqui falar a respeito desse tremendo assunto que é o problema dos combustíveis no Brasil. Como sempre faço aqui na Revolução Industrial Brasileira, trato de assuntos relacionados à nossa economia sob a perspectiva do desenvolvimento. E a perspectiva do desenvolvimento nunca pode deixar, principalmente num país como o Brasil, que tem tudo para ser uma potência mundial, porém é mantido nessa posição periférica subalterna, nunca pode deixar de estar associado ao problema da soberania. E um dos problemas da soberania mais centrais é o problema da soberania energética. Petrobras e o nosso setor de petróleo e gás como um todo foi desenhado, para garantir ao Brasil a soberania energética e a segurança energética do país. E assim funcionou durante décadas. Claro que houve muitos problemas, uma gestão que sempre foi um pouco confusa. Depois, com a tentativa de, entre aspas, modernizar, todo o arcabouço econômico da Petrobras foi levado para dentro da Bolsa de Valores, foi transformado numa sociedade de economia mista, deixou de ser apenas uma empresa pública e passou a ser uma empresa mista, propriedade tanto de acionistas minoritários como do governo. E agora, depois do período da Lava Jato, em que ela foi duramente atacada por causa das investigações que, no fundo, acharam coisas que vieram a levar a empresa a uma situação de depauperação, porque ela agora está sendo retalhada para ser desfeita e ser entregue, como está acontecendo nesse momento, é um processo histórico que a Lava Jato inicia e que está se concluindo agora, exatamente nesse momento, como não poderia deixar de acontecer, o Brasil, como um todo, está pagando o preço. O preço já chegou. Por quê? A tal da política de paridade internacional dos preços já está cobrando de nós todos o preço desse tipo de decisão liberalizante, privatizante da grande estrutura brasileira, que é muito maior do que a Petrobras. É a Petrobras, todas as suas subsidiárias e também todo o setor associado a ela, tanto como cliente como como fornecedor, que é o setor de petróleo e gás, transporte, infraestrutura de transportes, derivados de petróleo, comercialização, todo o problema do gás, etc. Todo esse complexo, que é muito maior do que apenas a Petrobras, devido ao fato do que está sendo feito com a Petrobras, está encarecido. Eu já comentei aqui o que está acontecendo, por exemplo, com os caras que fazem obras de pavimentação em ruas, avenidas, estradas. O asfalto encareceu terrivelmente, as obras começaram a parar. Começa a haver discussão sobre quem vai pagar por um asfalto tão caro. A mesma coisa com o gás. O pessoal está romantizando aí, falando do fogão a lenha, porque agora fazem fogões a lenha com design, e são bonitinhos, etc. Mas, bicho, isso é voltar para o mundo medieval. E aí está se romantizando isso no Brasil. As pessoas, agora mesmo teve um caso, puro Mad Max no Brasil, que foi uma família inteira que ficou toda queimada, porque estava fazendo fogão improvisado com álcool em casa. E aí foi jogar um pouco mais de álcool, a chama veio até o corpo da pessoa, ela ficou toda queimada. Isso é o quê? Reflexo do encarecimento do gás, que veio a tornar proibitivo para uma família normal comprar um botijão de gás seguro, envasado por uma empresa que tem norma de segurança, que segue tudo isso. Ou seja, este cenário maldito, que a Lava Jato ajudou a produzir com a Petrobras e depois com toda a economia do petróleo, do gás e dos insumos energéticos derivados, no Brasil, está cobrando seu preço. E o símbolo disso, naturalmente, é a gasolina a R$ 7,00, como já advertimos aqui, como muita gente vem criticando. Então isso é o atentado à soberania energética do Brasil, que começa na Petrobras e depois se espalha para fora dela. Eu estou trazendo esse assunto hoje por causa de uma coincidência. A Câmara dos Deputados fez uma audiência aí em que o general Silva Luna, atual presidente da Petrobras, que foi colocado lá pelo presidente da República, já numa situação em que prometia-se um pouco mais de controle no interesse público, um controle em nome do interesse público a respeito da questão de preços, o general Silvio Luna mostra que ele está completamente entregue, capitulou, não está defendendo interesse público algum. Foi para a Câmara dos Deputados hoje dizer uma tremenda de uma mentira, dizer que não, que a parcela dos preços referente à Petrobras na gasolina, no diesel, corresponde a R$ 2,00. Amigo, porque ele quer. Porque ele vem me dizer que a estrutura do ICMS,
a tributação sobre o combustível do ICMS, que é o argumento do governo para dizer que, né, o combustível é caro porque a alíquota do ICMS é alta demais, né, e jogar a culpa nos governadores, que aquilo que é o principal compositor do alto preço, da alta do preço da gasolina neste ano. Que é uma tremenda de mentira. As alíquotas de ICMS sempre estiveram aí, sempre se mantiveram, elas são uma parcela menor, uma parcela que é bem menos do que a metade na composição do preço do combustível na bomba, né? Todo mundo sabe disso, isso já foi decantado em prosa e versa, aí o Brasil sabe disso já. E o general Silvio Luna veio e falou na maior cara dura para um Congresso Nacional completamente acrítico, que não tem capacidade de ir lá e fazer a contra-argumentação, que não, a gasolina dos R$7 que ela está valendo, só 2 dizem respeito ao preço colocado pela Petrobras. Não é verdade. O ICMS continua sendo o mesmo na maioria dos estados. Ele não tomou nenhum choque de aumento que justificasse uma gasolina a R$7. Ainda mais, se fosse assim, né, teria muitas diferenças no preço, né, ou pelo menos no ritmo de escalada do preço, de estado para estado. E não é assim. A gasolina aumentou terrivelmente no país inteiro. Bom, o general Silvio Luna, portanto, comprou a narrativa do ICMS, que é a narrativa que interessa ao Paulo Guedes para continuar retalhando a Petrobras, né? E o que acontece é que, bom, vocês já sabem, né? Foi a paridade dos preços da gasolina vendida no Brasil com os preços internacionais, foi a tal da política de preços de paridade internacional da Petrobras, que levou a esse choque de custos, que agora está inflacionando a economia brasileira do jeito que está. Ou seja, é a mesma jogatina de sempre, né, que no final, né, através de uma versão edulcorada que os caras, né, contam para a sociedade, leva a sociedade a pagar o preço por isso tudo. Ou seja, estamos pagando, já estamos pagando, seja aí com a pessoa que se queimou no fogão, né, feito com álcool, seja com as pessoas que estão tendo que usar lenha no gás, seja com as pessoas que têm carro e têm que pagar a gasolina R$7, seja com, por exemplo, o Uber, que já não pode mais ser Uber e deixou de ser Uber, porque a gasolina R$7 lhe come qualquer possibilidade de lucro, né, na sua atividade já de informal. A coincidência que eu me referi foi a seguinte, também essa semana foi feita uma audiência pública no Rio de Janeiro, foi, se não me engano, dia 13 de setembro, 14 é hoje, 13 de setembro, ontem. Uma audiência pública lá no Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa, em que a Shell e a Equinor, né, ou seja, coroa holandesa e coroa norueguesa, né, a Shell e a Equinor anunciaram investimentos bilionários no setor de petróleo e gás lá no estado do Rio de Janeiro. E aí, claro, se você é uma dessas pessoas que acham que, que legal, qualquer investimento vale porque vai gerar os empregos, etc., não sei o quê, você deve parar de ver esse vídeo aqui. Porque o que eu vou dizer agora é que este não é um investimento bem-vindo. Muito ao contrário, ele simplesmente ocupa um espaço vazio deixado pelos investimentos públicos não feitos pelo sistema Petrobras e, naturalmente, né, só vem porque o nosso setor de energias está já completamente dolarizado, o que justifica para esses caras virem fazer esses investimentos bilionários, dos quais a sociedade brasileira verá como, né, divisão social da renda, né, através de contratação, salário, etc., uma parte muito minoritária, e que tudo isso retornará para a coroa holandesa e para a coroa norueguesa na forma de grandes e gordos lucros internacionais auferidos dentro do Brasil, que será um país de aluguel, onde eles entrarão apenas para fazer a retirada do petróleo, o refino, se quiserem fazer aqui, se não quiserem vão fazer em outro lugar, ou seja, é apenas investimento internacional predatório. Claro, eles fazem convênios com a UFRJ, eles fazem convênios com as universidades locais para o desenvolvimento de uma ou outra coisa localmente, mas nada disso se compara ao volume investido. O volume investido é na extração e na produção do óleo cru para abastecimento de mercados internacionais, enquanto ainda faz sentido abastecer os mercados internacionais com o petróleo. A transição energética que está acontecendo acelerou a exploração e a produção de petróleo cru para combustíveis, né? E os grandes players internacionais determinaram ao Brasil que o Brasil se ajoelhasse, porque, né, saca essa Petrobras aí de lado e vamos explorar logo esse pré-sal todo que tem aí antes que a transição energética acabe, né? E agora eles estão recebendo
todo o nosso patrimônio subterrâneo e submarino de petróleo cru para que eles explorem. E eles aufiram os lucros bilionários que caberiam ao Brasil auferir e, com eles, construir de fato uma sociedade mais desenvolvida. Por causa dessas coisas, meus amigos, é que eu, né, na minha militância aqui desenvolvimentista, lancei aqui, ó, quero fazer de novo a propaganda, a leitura guiada deste livro. Barbosa Lima Sobrinho, que você está vendo aqui agora, foi um grande nacionalista, um sujeito que entendeu perfeitamente quais são essas conexões que transformam o Brasil numa espécie de nova colônia, né? E nesse livro, em que ele narra o caso do desenvolvimento japonês, chama O Capital se Faz em Casa, fica muito bem explicado porque é que, afinal de contas, esses caminhos como esse que o Brasil tomou não levam país nenhum ao desenvolvimento. Ao contrário, só nos levam à pobreza, a permanecer na pobreza. A leitura guiada do Japão, O Capital se Faz em Casa, já está com inscrição aberta e você pode fazer a inscrição agora aqui na descrição desse vídeo. E eu considero muito importante que você faça isso pelo seguinte, porque esse é um livro dificílimo de achar, né? E agora você pode fazer a leitura desse livro, tá, comigo, através dessa leitura guiada, onde você vai entender finalmente quais são esses meandros. E por que, afinal de contas, um país como o Japão, resistindo às tentativas de se tornar, às tentativas de outros países de torná-lo uma verdadeira colônia, né, se desenvolveu. Barbosa Lima Sobrinho escreveu O Japão, O Capital se Faz em Casa, pensando no Brasil. E eu estou fazendo a leitura guiada dele em 5 videoaulas curtas, que você pode ouvir, né, enquanto lava a louça, enquanto está no carro, enquanto está no metrô, etc, etc, pensando no Brasil. Até o dia 17 agora, até a próxima sexta-feira, está com um preço especial. A partir do dia 17, o preço especial acaba. Então corra, né? Se inscreva já. Japão, O Capital se Faz em Casa é uma leitura fundamental que infelizmente não está disponível, né? É muito difícil encontrar esse livro. Ele não tem uma edição nova, alguma coisa, né, que possa ser encontrada em qualquer livraria. Então corra, faça a leitura guiada comigo e vamos juntos construir massa crítica para combater essa enorme sugada de recursos que o Brasil está passando. Porque não adianta o general Silvio Luna vir dizer agora, tentar criar uma narrativa ficcional de que, né, a paridade com os preços internacionais não tem nada a ver na inflação de custos que ele está ajudando a produzir através do aumento do custo dos combustíveis. Vai me desculpar, o senhor está maluco, né? O senhor contou hoje uma grande mentira. Tem sim, claro que tem. O ICMS cobrado dos governadores continua sendo o mesmo. E aí, claro que não, por coincidência, depois de alguns anos de destruição do setor de petróleo e gás no Brasil, vêm as estrangeiras e começam a anunciar grandes investimentos onde, até bem pouco tempo atrás, era o governo brasileiro que investia. Tá aí o Comperj, que não me deixa mentir, desmobilizado, naquele mesmo território altamente produtivo do petróleo e do gás, onde agora vão entrar a Companhia da Coroa, né, holandesa e a Companhia da Coroa norueguesa. Ó, que legal, né? O Brasil já vai à guerra, fez porta-aviões, 3 vivas para a Inglaterra de 82 bilhões. Ah, mas que ladrões. Isso que eu acabei de cantar era uma marchinha do Juca Chaves, mais atual do que nunca, né? Quem for artista aí que faça a rima para contar sobre como os holandeses e os noruegueses vieram, né, e pegaram o setor de petróleo e gás, que era pujante, e morreu por decisão do próprio país, e como eles vão enriquecer ainda mais as suas sociedades através da exploração daquilo que, no fundo, é nosso. Como dizia a campanha que originou todo esse processo de independência econômica. Obrigado, pessoal. Até a próxima.